Aqui na Conexão Game Brasil já trouxemos vários conteúdos de Starfield e provavelmente vocês já viram várias análises do jogo aí pela internet. Aqui no canal temos uma análise técnica do jogo no Xbox Series S. Então, no vídeo de hoje, eu, Jean, vou mostrar os pontos positivos do Starfield e os pontos que acredito que são os negativos e que podem ter tirado alguns pontos do jogo aí pela internet. Então, vamos lá. Indo de cara, o primeiro ponto positivo de Starfield que destaco é a história do game. A quest principal do jogo realmente é intrigante e tem reviravoltas que podem surpreender bastante, principalmente por ainda envolver teorias científicas que irão prender fãs e entusiastas do gênero. Se você é fã de ficção científica, é bem provável que você curta muito os pontos. Entretanto, neste tópico também vejo que o game tem um ponto negativo, que é toda a estrutura de missões e até o desenvolvimento da história está presa à fórmula característica de RPGs da Bethesda, algo que os fãs já reconhecem desde Skyrim, como as estruturas de diálogos, físicas, cenas e os companheiros que acompanham o jogador. Claro que o game tem avanços técnicos neste sentido, mas muitas pessoas já vão sentir uma fórmula que está bem escancarada. E até para quem não jogou muitos games da Bethesda, os RPGs, irá conseguir perceber aí uma estrutura cansada que evita que o game tenha um avanço maior na sua própria estrutura de história. Além que eu não queria que Starfield fosse um jogo cinematográfico, e o jogo não precisava ser isso, mas muitos jogadores podem sentir falta de um contexto daquele universo. O próprio Fallout 4, apesar de não ser perfeito, tem um início mais impactante, mostrando a guerra devastando aquele universo e o seu personagem fugindo das bombas atômicas. Sinto que em Starfield, o início e o final poderiam ser mais impactantes para prender ainda mais os jogadores, principalmente no início, que é mais lento. Eu até gosto do final de Starfield, mas ele poderia ser mais emocionante, surpreendente, etc. Poderia ser mais épico, essa pode ser a palavra ideal. Ele poderia acontecer de forma mais épica. Os diálogos ali, o acontecimento em si é bem legal, é uma teoria científica bem interessante, mas poderia ser algo mais épico, mais emocionante e tudo mais. O segundo ponto é a exploração espacial do jogo, que também caminha entre os pontos positivos e negativos. Starfield é um jogo grande, muito grande. São mais de 1000 planetas em vários sistemas solares, onde é muito legal você estar viajando entre sistemas solares e encontrar vários tipos de missões. E como Starfield é um jogo que tem muitos elementos feitos à mão, eu até achei compreensível você não ter viagens diretas ou pousos diretos no planeta. Por exemplo, você não pode pousar ali do espaço até o planeta. Eu achei isso ok. E pelo contexto científico também é compreensível alguns planetas não terem vida, mas apenas recursos para exploração. E nestes pontos a Bethesda foi até honesta, pois ela falou das limitações do jogo ainda antes do lançamento. Ou seja, eu não esperava um No Man's Sky e senti que a exploração ajudou muito a dar a sensação de grandiosidade para a fórmula da Bethesda. Também é espetacular alguns detalhes colocados nos planetas, no estilo NASA Punk mesmo. E a sensação de grandiosidade no espaço também é bem notada e muitas vezes você vai ter essa imersão. Ao mesmo tempo, também temos erros na exploração. Muitas vezes a sensação é que a viagem entre os planetas é muito dependente dos menus do jogo, algo que pode tirar a imersão em certos momentos. Outro ponto é que a experiência no espaço com sua nave também poderia ser mais completa. Muitas vezes, a sensação é que a nave servirá só para alguns combates e para fazer uma viagem rápida para outro planeta. O jogo até tem uns momentos legais com a nave, onde até fiz uma missão para ativar satélites com minha nave, mas são momentos bem raros em uma jornada que para muitos jogadores pode passar das 50 horas. Sobre a exploração nos planetas em si, eu senti falta de cidades maiores e mais vivas nos planetas com vida, mas mesmo assim,
o game ainda proporciona uma variedade de ambientações incríveis e muitas vezes bem bonitas, onde alguns planetas com gravidades únicas ou com danos específicos também trazem um grande destaque. Onde mesmo tendo as paredes invisíveis tão comentadas aí na internet, isso não chegou a atrapalhar a minha experiência, principalmente se levar em conta que em muitos planetas você pode explorar todo o planeta mesmo. O que acaba sendo bem chato é a falta de veículos terrestres ou algum meio de locomoção, onde o jetpack não supre totalmente a falta de um veículo. Não sei se foi por alguma limitação do motor gráfico da Bethesda ou por falta de algum recurso, mas a falta de um veículo terrestre pode deixar a experiência mais cansativa. Indo para o último ponto aqui, temos a parte técnica. E Starfield pode ser considerado o RPG mais polido em seu lançamento da Bethesda, assim como a gameplay mais fluida em combates da publicadora também ou desenvolvedora. E aí no comentário fixado tem minha experiência com o jogo nesta parte técnica. Entretanto, o game ainda parece ter limitações devido ao motor gráfico da Bethesda para seus RPGs. Alguns exemplos disso são NPCs e loadings. Os loadings de Starfield são bem grosseiros e em excesso, dando a sensação que nem tentaram disfarçar. Isso é bem ruim, pois até no Xbox One e PlayStation 4, e mesmo tendo muitos erros nestes consoles, claro, Cyberpunk tentava esconder muito seus loadings, o que aumentava muito a imersão do game. E não é uma comparação direta entre os jogos, só uso para explicar que muitas desenvolvedoras já possuem meios para disfarçar loadings, então acaba sendo decepcionante Starfield ter por base o SSD e ter tantos loadings. Sobre o NPC, os principais ali, eu nem achei tão ruim ali as expressões faciais, o que é estranho é que muitos são estáticos. Já para os NPCs que são mais secundários ou não fazem parte da história, alguns estão bem estranhos mesmo, ou feios, ao que é um erro aí da Bethesda. Mas no geral não é o que tirou a minha imersão muito. O que tira mais minha imersão é o jogo estar muito preso a fórmulas da Bethesda, fórmulas tradicionais, que eu acho que precisam ser revistas em certos pontos. Mas é isso aí, galera. Starfield é um jogo muito difícil de ser analisado, pois ele tem esses pontos negativos que citei, que para muitas pessoas vão tirar pontos aí. Mas ao mesmo tempo é um jogo que tem pontos positivos que conseguem agradar bastante. É um jogo que joguei aí mais de 50 horas, passei ali das 60 horas já, e muitas vezes eu nem vi o tempo passar. É um jogo que cativa muito, principalmente para fãs de ficção científica, você fica muito imerso naquele universo, apesar de ter alguns problemas. Então é difícil dar alguma nota para Starfield, pois ele tem esses pontos negativos consideráveis, ao mesmo tempo que é um jogo que pode marcar muitas pessoas, ser um jogo especial, até para algumas pessoas ser o melhor jogo que já jogou. Então é um jogo complexo, que claro que pode melhorar ao longo dos anos, principalmente pelo suporte da Bethesda e Xbox agora, mas é um jogo que tem essas questões aí comentadas. Mas é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem aí o que vocês acharam de Starfield e se vocês concordam aqui com tudo que eu abordei. É isso aí, valeu!